Gyana Timirandasya Gyana Jana Salakaya Chaksurumilitayana Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, eu vou ler o verso 5. No decorrer do tempo, ocorreu que as pessoas em geral se acostumaram à cobiça, à ira, ao orgulho, etc. Maharaja Yudhishthira, observando todos esses presságios, falou com seu irmão mais novo. Verso 6. Maharaja Yudhishthira disse ao seu irmão mais novo, Bhimacena, eu enviei Arjuna a Dwaraka para se encontrar com seus amigos e para saber da personalidade de Deus, Krishna, sobre seu programa de trabalho. Repetindo. No decorrer do tempo, ocorreu que as pessoas em geral se acostumaram à cobiça, à ira, ao orgulho, etc. Maharaja Yudhishthira, observando todos esses presságios, falou com seu irmão mais novo. Verso 6. Maharaja Yudhishthira disse ao seu irmão mais novo, Bhimacena, eu enviei Arjuna a Dwaraka para se encontrar com seus amigos e para saber da personalidade de Deus, Krishna, sobre seu programa de trabalho. Hare Krishna, gratidão pela oportunidade. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurumilitayana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A energia suprema, amor divina, alma mantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti Namaste Om Tat Sat. Hare Krishna. Eu vou ler o sânscrito. Nimitani acharisthani karetu anugate dinan lobhaji adhama praching drislovachanu janripa. Om Yudhishthira uvacha samprashito dwarakayan Jishnu bhandu dridrikshaya Janatum chat punyashlokasya krishnasya cha vichesitam. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, no canto 1, capítulo 14, hoje versos 5 e 6. Hoje, por ocasião, por coincidência, por coordenação, nós estamos comemorando hoje um dia muito especial, que é o dia do aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. É o dia que ele apareceu aqui na Terra, aproximadamente 550 anos atrás, mais ou menos isso daí, tá? E Sri Chaitanya, ele é tido pelos sábios autorrealizados da senda de Bhakti como sendo uma expansão direta da pessoa suprema, ok? E a função dessa expansão específica, Krishna, a pessoa suprema, ela assume diferentes formas
em diferentes ocasiões para fins didáticos, educacionais. Então, ele é um educador, o Senhor Supremo é um educador. Ele tem muitos filhos e filhas, então, ele é um educador. E uma das principais preocupações de um educador é o futuro, né, dos seus educandos, né, os pais, futuro dos seus filhos. O Senhor Supremo, a nossa noção de estabilidade de futuro, esse bom senso que nós temos, essa coerência biológica que nós temos, não é um fenômeno meramente biológico também. Ele tem uma função biológica no processo da seleção natural, mas ele tem principalmente uma função psicológica por conta da ansiedade ou da tristeza que aqueles que amam sentem quando o futuro daqueles que são amados ou daqueles que eles amam está incerto, inseguro ou nebuloso e, quem sabe, até trevoso. Então, uma mãe, por exemplo, quando sabe que o filho vai para a guerra, ela prevê um futuro trevoso, e aí o seu coração se contrite, né? Fica contrito, o coração fica ansioso, ele se fecha para tentar se proteger devido à dor que isso provoca. Aí por aí vai. Então, sendo a pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus, a causa original desses sentimentos que nós temos, né? Assim como em uma gota de água do mar, nós vamos encontrar lá o sal de cozinha, o sódio, o cloreto de sódio, né? Da mesma forma, no mar nós vamos encontrar esse mesmo produto numa quantidade mais expressiva, né? Mais presente. Então, essa capacidade que nós temos de ter bom senso, de ter preocupação com o futuro daqueles que nós amamos, é um reflexo em nós daquilo que já existe na fonte antes de nós, ou seja, na pessoa suprema. Então, essa coerência e essa preocupação didática com o futuro de seus filhos, nós adquirimos ou nós vivemos essa energia em nós, ou seja, essa natureza em nós, porque isso é resultado ou fragmentações de uma substância anterior a nós, ou seja, existe em nós, porque anteriormente existe na pessoa suprema. Tudo de bom que existe em nós, todas as características altruístas e benéficas e saudáveis que existem em nós, existem em uma quantidade ilimitada na pessoa suprema. Características inferiores, o mal, a inveja, a cobiça, etc., que são as características que existem em nós, são contaminações que nós adquirimos devido ao nosso contato com a ilusão chamada mundo material. E aí nós temos que passar, nós estamos passando por esse processo, que é o processo de decantação. Por exemplo, uma gota de água da chuva, ela sai das nuvens originalmente transparente e limpa, sem contaminações. Porém, quando ela entra em contato com a terra, ela adquire qualidades que não são dela. São qualidades externas, mas que passam a fazer parte integrante da gota de água pelo contato. Porém, se nós colocarmos essa mesma gota de água em um laboratório e aplicarmos sobre ela o princípio de decantação, nós vamos obter a água limpa novamente e a sujeira vai ficar no tubo de ensaio, né? Enfim, no aparelho que decantou. Então, da mesma forma, quando a alma se decanta através do sistema de decantação que nós conhecemos como sadhana ou peregrinações, etc., orações, mantras, então a alma ela se decanta desses desencantos, que são as contaminações. E uma vez decantada, ela passa a ser uma existência, ela passa a viver uma existência encantada, né? E desse estado de encantamento ou capacidade de encantar, ela, então, ela exerce pressão de influência sobre a pessoa original, o reservatório original, e volta ao lar, volta ao Supremo. Tá? Então, basicamente, esse é o roteiro pelo qual nós
estamos passando e como a forma como nós interagimos com a existência, tá? Agora, é claro, né? Pode se perguntar, e por que tem que ser assim? E por que tem que ser assim? Então, por que que as coisas se deram dessa forma? Haveria uma alternativa? Quer dizer, esse é o único recurso que sobrou ao Supremo para que a perfeição pudesse se manifestar. Nós estamos sendo decantadas e a tendência é que nós vamos alcançar um estado de perfeição, de pureza. E isso também vai permitir com que nós possamos experimentar a felicidade do ato de existir, o estado de Ananda, a perfeição de amar ou de ser feliz, etc. Então, o objetivo a ser alcançado é esse. Entretanto, o modelo pelo qual esse objetivo é alcançado poderia ser outro, ou seja, por que é que tem que ser assim? Por que que tem que haver essa decantação? Por que que as almas já não saem prontas, decantadas de uma vez? Né? Será que haveria alguma forma de esse caminho de decantação ser encurtado se a alma pudesse, se pudesse haver, se a alma pudesse ser poupada desse contato com a chamada matéria e essa contaminação surgir no coração dela? Então, essa questão que se levanta é um postulado metafísico de ordem supersimétrica, o que exigiria um tipo de equipamento com engrenagens capacitados para fazer essa verificação de dados de fundo. Não é o caso aqui na sala. Nessa sala nós fazemos análises mais genéricas. Tá? Então, embora a questão seja pontual, a questão aqui seja válida e também relevante, o fórum ou o ambiente não é um ambiente correto para se utilizar os equipamentos adequados que seriam necessários para fazer essa verificação de fundo. Tá? É só para dizer que a resposta é possível, o ambiente não é ainda apropriado. Nós temos as nossas salas adequadas, onde essas verificações são feitas e entendidas, tá bom? Então, essas perguntas, elas são importantes como como material de pesquisa, mas né, a sala dos mantras não é ainda a instância que nós podemos lidar com os equipamentos com segurança, devido à inexperiência, muitas vezes, dos participantes da pesquisa. Então, é preciso um pesquisador com uma certa... É como, por exemplo, você precisa de uma certa roupa adequada, não é? Para entrar num laboratório, né, num consultório médico, etc., ou num ambiente onde se manipula objetos químicos, produtos perigosos, inflamáveis. Então, da mesma forma, é necessário um tipo de engrenagem apropriado para que a pessoa possa entender esses questionamentos mais profundos, né? E por que nós estamos falando isso? Olha só. No decorrer do tempo, ocorreu que as pessoas, em geral, se acostumaram à cobiça, à ira, ao orgulho, etc. Ou seja, elas se adaptaram às celas, né, onde elas estão aprisionadas. Maharaj Yudhishthira, observando todos esses presságios, falou com seu irmão mais novo. Né? Maharaj Yudhishthira disse, então, ao seu irmão mais novo, Bhimacena: eu enviei Arjuna a Dwaraka para se encontrar com seus amigos e também para saber da pessoa suprema, Krishna, sobre seu programa de trabalho. Então, olha só. Imagina que você tem essa oportunidade, né, que seria aí, vamos criar um quadro hipotético aí. Imagina que você, hipoteticamente, tá? Não precisa levar isso ao extremo, não nesse momento, só por hipótese, tá bom? Imagina que você está diante de Deus. Imagina que você tem a intimidade de dialogar com Ele. Como você dialoga com, sabe, é, é, o, o rapaz que está instalando a sua internet e você pergunta, olha, se colocar o roteador aqui, não vai ter problema para mim lá no quarto? Você precisa de mais cabo? Assim como você, sabe, a menina que está fazendo a faxina na sua casa, você pergunta, olha, esse material aqui não é tóxico para o meu gatinho, não é perigoso, sabe, para o meu cachorrinho. Então, você, com assim, a sua capacidade proativa de interação com a realidade ao seu redor,
E tendo você bom senso suficiente, você então faz perguntas relevantes que justificam a sua paz, né? A manutenção da sua vida. É assim que nós fazemos, né? Quando você vai numa farmácia, por exemplo, você consulta o médico, mas doutor, é assim, 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 é para fazer assim? Pode fazer isso, doutor? Ah, não pode fazer aquilo? Nós agimos assim. É muito comum isso no dia a dia, né? Nós agimos assim. Então, vamos manter a nossa integridade e a nossa dignidade existencial diante de Deus, tá? Então, vamos supor que você esteja diante de Deus e você, assim, não explodiu, né? Não evaporou, enfim, você continua sendo integral, normal, como você está agora. E também não entrou em delírio mental, não está, sabe, zonza, ou seja, está normal. Vamos imaginar que você esteja normal, Deus não tenha produzido sobre você nenhum efeito colateral devastador, um tipo de tsunami destruidor que explodiu você, sabe? Ele é uma pessoa com uma certa capacidade de se adaptar sem criar caos e confusão ao redor dele. Então, vamos imaginar que ele seja uma pessoa que tenha esse tipo de tecnologia que o permita ter condições de interagir com você sem criar problema para você, né? E as chances de ele ter essa capacidade é relativamente significativa. Então, vamos apostar que ele tem, sim, essa capacidade. Assim como você, por exemplo, quando se aproxima de uma criança, a criança é frágil. Então, você não chega se aproximando de uma criança do jeito que você se aproximaria se fosse uma jogadora de futebol entrando em contato com outra jogadora de futebol durante um jogo, né? Você não se aproxima de uma criança da mesma forma que você se aproxima, sabe, das panelas sujas que você tem que lavar, ou das roupas que você simplesmente joga na máquina à distância. É diferente. Então, essa capacidade de bom senso, de saber como lidar com as coisas, nós temos. E essa capacidade de bom senso, a gente não pode negar que essa capacidade de bom senso também seria possível na pessoa suprema, porque isso seria uma espécie de arrogância da nossa parte, postular que nós temos mais qualificações do que a própria pessoa suprema. Então, admitindo que a pessoa suprema tenha condições de interagir conosco com bom senso, levando em consideração a nossa fragilidade, a nossa pequenez, o nosso tamanho, a nossa, sabe, estrutura mental, psicológica, e tudo certinho, normal. E você continua normal, e ele está normal, e você pudesse conversar com ele. Se você pudesse, sabe, dialogar com ele, né? Então, assim, afora o mecanismo normal, que é o que se espera, você vai rezar e glorificar, e você é o Supremo e tal, etc. Então, vamos imaginar que já tenha passado toda essa parte protocolar, essa parte burocrática das honras que se oferece a uma pessoa importante. E aí vocês têm tempo, estão sentados, tem tempo disponível para dialogar. Então, qual seria uma pergunta apropriada para fazer para uma pessoa com uma qualificação dessa natureza, tendo você em vista que essa oportunidade ela é significativamente importante, não apenas para você, mas para os demais seres humanos que vivem na Terra. Então, qual seria a pergunta mais importante que você faria para essa pessoa, estando ela predisposta a dialogar com você? Né? Então, vamos supor que você pergunte assim, como está sendo feito aqui, né, a pergunta, sobre o seu programa de trabalho, né? O que é o programa de trabalho? Você pergunta para seu filho, né? O que você fez na escola? O que você vai fazer? Qual é a atividade que tem para fazer? Ou seja, qual é o seu programa de trabalho? E aí ele vai dizer o que tem que fazer, então você vai poder interagir. Ou então você pergunta para o seu marido, o que você vai fazer hoje? Por que você está trazendo esse material para cá? Qual é o seu programa de trabalho? O que você tem em mente? O que há? O que é que está se passando na sua cabeça? Por que você está fazendo assim? Por que você fez dessa forma? É assim que a gente faz quando dialoga com pessoas normais. Entendeu? Agora, se você perguntar ao seu marido, assim, por exemplo, vamos supor, né? É muito comum. Ou se um filho pergunta a você, por exemplo, se você está cozinhando, a sua filha vem e se aproxima de você e pergunta: Mamãe, o que você está fazendo?
Por que você está fazendo isso? A resposta normal de uma mãe, levando em consideração, com ternura, com carinho, que essa criança está aprendendo, normalmente vai ser: estou fazendo isso, filhinha, por causa disso, por causa daquilo e tal, e vamos fazer isso. Essa é a interação normal que se espera de pessoas normais. Agora, se você diz para o seu filho, sua filha, né? Se o pai de uma criança está, sei lá, mexendo numa ferramenta, o filho vem com a curiosidade natural que se espera de uma criança: papai, o que que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo isso, isso, isso. E por que você está fazendo isso? Porque a gente vai precisar, não é? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu resolver um assunto aqui. Um segundinho, por gentileza. Então, olha só. é, Nesse caso, ok? A criança, ela vai se ter uma resposta coerente de acordo com o bom senso do pai ou o bom senso da mãe. Imagina que o pai diz: ah, você é só uma criança, você é incompetente para entender o que eu estou fazendo. Que pai faz isso? Que mãe, a criança chega e pergunta: mãe, o que você está fazendo? Ah, você é só uma criança, você não tem competência para entender o que eu estou fazendo. Ela está fazendo um bolo, ou ela está fazendo, sei lá, um tricô, está fazendo uma peça de artesanato. Uma mãe amorosa vai dizer: ah, vem, você quer aprender? E aí vai brincar com a criança, e brincando ela vai ensinar a criança como aprender certas coisas. É muito comum os pais fazerem isso com pais normais. Pais não, normais não humilham as suas crianças dizendo: você é incompetente para entender esse assunto. Principalmente quando a criança tem acesso ao que os pais estão fazendo. Quando um pai ou uma mãe está fazendo uma coisa que a criança não pode se aproximar ou que não tem realmente nenhuma função competente dela se aproximar, ele faz longe do alcance da criança. Por uma questão de bom senso. Imagina que um pai é um químico. E o pai vai misturar fórmulas, ou a mãe, quando está misturando ali água sanitária com algum ou produto químico, soda cáustica, para fazer uma limpeza peso pesado no banheiro, ela o faz onde? Longe do alcance das crianças. Porque não é competente para as crianças ter acesso a isso daí. Coisas que as crianças têm acesso é porque os pais, por bom senso, já sabem que não é perigoso para ela. Agora, vamos pegar o nosso caso. Nós somos inteligentes. Nós temos uma inteligência, certo? Então, a nossa inteligência permite com que nós nos aproximemos da ideia de por que nós existimos. Por que tem que haver existência? Por que tem o mundo material? Por que tem a criação? Por que nós temos que viver na criação? Essas são questões que nós temos acesso. Foi nos permitido ter acesso. Então, se nos foi permitido ter acesso, a resposta: você é incompetente para entender esse assunto, é simplesmente grotesca. É falta de educação de uma pessoa fazer isso, inclusive. Não é correto. Nem um adulto normal ou saudável faz isso com uma pessoa, com uma criança. Por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui. Imagina que você está não é? Você é uma assistente social, você está na praia, e você está vendo um pai ou uma mãe que pega um picolé e mostra para a criança. Aí a criança vem na direção para pegar o picolé. E esse pai ou essa mãe pega o picolé e joga no mar. Você é uma assistente social, você olha o pai ou a mãe fazendo isso com uma criança, o que você faz? Qual é o seu sentimento? Normal. Se você tem autoridade, você pode até chamar aquela pessoa formalmente como autoridade e informar que esse procedimento pode, inclusive, gerar constrangimento legal para essa pessoa, porque isso é abuso, terrorismo psicológico. Não se faz isso com uma criança. Agora, se você é uma pessoa sem autoridade ou uma pessoa normal, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer: essa pessoa é ridícula, ela tem problemas mentais. Não se faz isso com uma criança. Agora, imagina que você é uma criança, existencialmente falando. Segundo Jesus, sim, a alma é uma criança. Porque ninguém vai aos céus se não for uma criança. Então, os céus, né? É assim, está permeado de crianças, ou pelo menos de seres com a natureza inocente de crianças. Então, imagina que Deus dá para você uma inteligência capaz de ter a curiosidade de querer saber por que você existe. Capaz de ter a curiosidade de saber por que você está envolvido
nessa criação. Imagina que Deus te cria ou te manifesta com a capacidade de ter a curiosidade de querer entender qual é o seu programa de trabalho, o que você está fazendo, por que que você está fazendo isso, por que que você fez assim e não assado. Imagina que essa pessoa te cria com essas capacidades e depois, quando você se aproxima dessa pessoa e questiona por que você está fazendo assim, essa pessoa diz, você não tem capacidade de entender. Isso é grotesco ou não é? Você apreciaria uma pessoa que fizesse isso? Sinceramente? Sendo franco? Você consegue amar uma pessoa que faria isso com outra pessoa? Você consegue amar um pai ou uma mãe? Eu tive uma experiência uma vez que eu vi um pai comprando um brinquedo para uma criança. Um brinquedo lindo. A criança pulou de alegria quando recebeu o brinquedo. Esse pai pegou esse brinquedo para preservar e colocou em cima da estante, longe do alcance da criança. E eu perguntei, mas qual é a função disso? Não, é porque se ele brincar, ele vai quebrar. Mas ele está vendo o brinquedo, isso é tortura psicológica. Pelo menos então esconde o brinquedo dele para que ele não veja. Você pode preservar por milhões de anos, longe do alcance dos olhos dela. Vou oferecer um brinquedo dessa natureza para a criança e manter o brinquedo no alcance dos olhos da criança e não permitir que ela tenha acesso ao brinquedo, isso é terrorismo psicológico, isso é perigoso. Se eu fosse um agente social, eu poderia até indiciar você por crime, porque isso é terrorismo. Não se faz isso com uma criança. Deixa a criança brincar. Se quebrar o brinquedo, se compra outro. Se você não tiver dinheiro, você dá um jeito, faz uma vaquinha, pede para os amigos emprestados, sei lá. Ou então, não compra o brinquedo. Então, o comportamento natural de uma pessoa natural não é fazer isso com as crianças. E se a gente pensa que Deus criou, fez a criação, nos criou, nos colocou aqui, e ao mesmo tempo pensamos que ele não nos deu a capacidade de entender o porquê ele fez isso, é o mesmo que dizer que ele tem pouco bom senso ou que ele é uma pessoa com problemas sérios, graves, de gestão emocional. É uma acusação, de certa forma, é uma acusação. Então tem que ter uma forma de que esse problema seja equacionado. Então, nós ou temos sim a capacidade de compreender as ações de Deus, ou ele é uma pessoa sem bom senso. Porque se ele cria seres com inteligência e curiosidade para querer entender o que ele faz, mas não proporciona a esses seres a capacidade de fazer ou de concluir essa missão, então isso é falta de gestão emocional e até terrorismo psicológico com pessoas que são frágeis. E isso não é normal. Você não consegue amar uma pessoa assim. Então, se nós continuamos pensando que Deus é uma pessoa sem bom senso e com comportamentos bizarros, questionáveis, no fundo do seu coração, a sua inteligência rejeita a ideia de amar essa pessoa. Você não consegue amar essa pessoa. Você tem medo dessa pessoa, porque se essa pessoa é capaz de fazer isso com você, o que mais ela não seria capaz de fazer? Então você tem medo dela, não é, amor? Nós amamos pessoas que nós apreciamos. Nós só conseguimos amar pessoas de bom senso, com gentileza, e pessoas que nós conseguimos ver o comportamento apreciável delas. Só pessoas assim nós amamos. Isso é natural. Então, a ideia de que nós não somos capazes de compreender a mente de Deus, ou os motivos pelos quais ele faz as coisas que faz, ou como ele faz, é uma ideia incompleta, é uma teoria incorreta, e o efeito colateral, a longo prazo, no íntimo do seu coração, é medo de Deus, desconfiança de Deus, e um cinismo na relação com ele. Porque nós vamos rezar para apaziguá-lo, para que ele não faça coisas ruins conosco. É uma ideia muito distorcida, é uma ideia bastante esdrúxula, que não viabiliza o projeto de amar a Deus. Então, se as religiões têm como pauta o projeto que as pessoas amem a Deus, então tem que ser revisto o modelo didático como essa pessoa é apresentada. Porque dependendo de como é a apresentação dessa pessoa, certamente nós não nos inclinamos a amá-lo, mas a nos constranger em relação
a esse ser. Tanto é que os sistemas de religiões normalmente produzem ateus, porque dá uma certa revolta. A ausência de respostas, a complexidade, a contradição da vida e da existência nos proporciona uma revolta contra essa existência, esse princípio Deus. Entende? É, alguns ateus, inclusive, com toda razão, vão dizer o seguinte: a melhor maneira de desacreditar em Deus é tentar acreditar nele. Porque quando você tenta sinceramente acreditar ou se aproximar dessa pessoa, os recursos ou a didática oferecida, ela causa um constrangimento, ou ela causa uma revolta que faz com que nós nos sintamos ou ridicularizados, trapaceados, enganados por essa pessoa, ou entendemos que essa pessoa não existe. Então, entre pensar que uma pessoa feia, ruim, malvada, sádica, cruel, mal-humorada, desajeitada, exista e eu tenho que amar essa pessoa, eu prefiro não acreditar que essa pessoa existe. É mais de bom senso. E eu concordo com essa conclusão. Amar uma pessoa de mau caráter ou malvada é melhor não amá-la. E no caso de um envolvimento que exige uma crença, é melhor não acreditar. Então, a dignidade de uma pessoa que prefere não acreditar numa pessoa feia ou ruim tem valor psicológico, porque indica uma pessoa saudável, que não está predisposta a fazer uma coisa que ela não faria normalmente na vida dela. Por exemplo, se você tem um vizinho na sua casa que bate no filho, que ameaça o filho, que bate no cachorrinho, que ameaça o cachorrinho, que faz maldade com. Você não vai amar essa pessoa, você vai denunciar essa pessoa. É assim que nós agimos normalmente. E por que que na hora de nós pensarmos Deus, nós temos que amar uma pessoa cujas ideias que nós temos dela nos constrangem? A conta não fecha. E você não consegue amar essa pessoa. O que a gente consegue é manter a esperança de que um dia talvez a gente possa amar. Amar mesmo, nós amamos o nosso cachorrinho, nós amamos o nosso filho, nós amamos a nossa esposa, o nosso marido, o nosso trabalho, o nosso jardim. Isso nós amamos. Deus nós cultivamos, nós cultuamos, nós adoramos. E por que nós amamos as coisas que nos parecem amáveis e adoramos ou cultuamos Deus? Porque ele nos parece ser fora do contexto de seres que nós amaríamos normalmente. Então a conta não fecha. Como essa conta não fecha, como é que o ser vive? Com medo e ansiedade constantes. Então, esse problema, ele tem que ser resolvido conceitualmente para que a nossa mente fique liberada ou liberta para amar uma pessoa que tem qualificação de ser uma pessoa amada. Essas escrituras, o Srimad Bhagavatam, e a epopeia das histórias e mitologias envolvidas nessas escrituras védicas, tem a capacidade de apresentar uma ideia de Deus que pessoas inteligentes como você e eu conseguimos amar. Não porque a gente nos força a fazê-lo, mas porque o bom senso com o qual essa pessoa é apresentada nos inspira a amá-la. Mesmo que ela não fosse real. Mesmo que ela fosse apenas uma ficção de realidade. Mesmo que ela fosse apenas uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Ainda que fosse meramente mitológica, essa pessoa seria amável, como ideia. Não precisa nem ser real. Mas quando uma pessoa não é amável nem como ideia, forçar a acreditar ainda nessa pessoa é algo que sabe, é um abuso psicológico. Então, muitas das religiões, ou muitos dos termos das religiões, são abusivos psicologicamente
e lesam o caráter moral que uma pessoa normal tem de relacionamento consigo mesmo e com os demais. Então aí vêm os ateus, com toda razão, e denunciam isso. Não é correto, nós não amamos pessoas assim. Quer ver só? Eu vou concluir a minha frase. Eu assim, durante muitos anos, né, da minha vida, eu convivi com pessoas ateus, com pessoas com paradigma ateísta, e não via, e ainda continuo não vendo, necessariamente uma falha conceitual no paradigma, que rejeita a ideia de um Deus irracional, né? Que ensina ou que promove a violência, que inspira as pessoas a serem violentas ou serem contraditórias. Por exemplo, se a sua filhinha ama o Papai Noel, se ela prepara a árvorezinha de Natal e com toda a força vai lá, coloca a meiazinha na janela e quer muito o Papai Noel, e você que é uma pessoa de bom senso, você não vai lá e vai dizer para a criança, é tudo bobagem, Papai Noel não existe. Você vai deixar a criança se divertir, curtir a fantasia, porque é uma coisa boa. O Papai Noel é uma pessoa boa, é uma pessoa carinhosa, é gentil, que cuida das crianças educadas. Ele é uma mitologia absolutamente saudável para uma criança acreditar. Não tem problema nenhum uma criança acreditar no Papai Noel. Com 12 anos, isso passa naturalmente. Ela vai saber que era uma fantasia de criança. A fada do dente. Qual é o problema de uma criança acreditar sinceramente na fada do dente? Ela é uma pessoa benéfica, um ser benéfico, é uma mitologia saudável para a mente de uma criança. Não tem necessidade de um pai ou de uma mãe chegar numa criança e dizer assim: é tudo mentira, isso é uma bobagem, é uma fantasia. Para que um pai faria uma atrocidade dessa com uma criança dentro de um contexto didático que é absolutamente favorável para ela? Uma criança acreditar no Papai Noel é uma fantasia linda de se viver. Isso passa com o tempo. Eu, por exemplo, incentivei a minha filha a viver essa experiência. E até hoje ela acha engraçado, pai, inclusive você criava histórias ainda para poder incentivar. E não foi bom? Eu amava. Para mim, foi uma pena o desencanto. Foi um momento lindo, eu vivi. Foi gostoso. E eu vou ensinar a minha filha também, assim. Porque a mitologia em si não é prejudicial. O ser é mitológico. É uma fantasia, mas não é ruim. Agora imagina você, se seu filho ou sua filha, sabe, acredita em bichos ruins que vão vir e, sabe, machucar ela, destrói todo mundo. Você chega nessa criança, no seu filho, vai falar: não, isso tudo é fantasia, filho. Não, você não precisa ter medo. Não é assim, não, porque embaixo da minha cama vai vir, vai abrir um buraco e, tu sabe, vai entrar gente aqui. Aí você vai, o que você faz? Você leva a sua criança para um clínico, para um tratamento psicológico, porque você quer que a criança pare de pensar essas bobagens, porque aterroriza a mente dela. Uma fantasia você cultiva, a outra você exorciza, você elimina. Por quê? Faz mal. Deixa a criança com problemas, sabe? Então, dependendo do tipo de mitologia, como Deus é apresentado para uma criança, para um ser humano, faz mal. Não é bom que o ser acredite num ser assim. Realmente faz mal. Gera medo, ansiedade, raiva, revolta, ira, violência. Não é saudável. E muitas das maneiras como as religiões apresentam Deus não é saudável, até para a própria ideia de Deus. E mesmo que fosse apenas por uma questão de idealismo, Deus deveria ser uma pessoa amável, querida, bem apresentada, para que fosse saudável para os seres humanos, ainda que fosse só uma fantasia, que fosse saudável para que eles acreditassem nessa fantasia, porque é boa. Mas se eles acreditam num princípio que incentiva eles a fazerem coisas ruins, isso não é bom, do ponto de vista didático, da saúde mental das pessoas que estão afetadas por isso. Isso é normal pensar assim.
Qualquer pessoa de bom senso pensa assim. Então a gente não pode perder o nosso bom senso na hora em que nós buscamos a compreensão da nossa existência ou de Deus. Essas escrituras, elas são cheias de histórias incríveis, mirabolantes, mitologias, histórias que você diria não dá para acreditar. E nem precisa que seja real. Só precisa que seja benéfica. A forma como a pessoa suprema é apresentada nessas escrituras é benéfico para a humanidade, é benéfico para o ser humano. É uma ideia boa, saudável, faz bem ao coração. E ainda que fosse somente uma ideia, seria uma ideia bem-vinda. Então ouça, porque ouvindo você consegue ver. E é por isso que, dentro dessa consideração, a pergunta: qual seria o programa de trabalho da pessoa suprema? É autorizada a ser feita. E a resposta está disponível, caso a pessoa realmente queira saber. A gente só não faz isso nessa sala, porque essa sala é uma sala genérica. É para alunos iniciantes. Não, a gente precisa de trabalhar nas engrenagens ou no sistema racional de um observador para que ele tenha condições de entender a forma final da objetividade da criação. Então, não dá para fazer isso aqui. Mas vocês devem saber que nós temos capacidades, condições de dar essas respostas de maneira coerente para que aumente o seu amor por essa pessoa e não que te deixe mais confusa ou assustada com essa ideia. Ok? Se a minha filha estivesse na plateia, eu estaria falando isso para ela também. E a minha filha é uma pessoa que eu amo muito. Se o meu filho estivesse na plateia, eu estaria falando isso para ele também. E o meu filho é uma pessoa que eu amo muito. E por bom senso, eu só ofereço para as pessoas que eu amo coisas amáveis, que faz bem. Você não oferece um produto estragado para as pessoas que você ama, que pode fazer mal a eles. Por bom senso, você que ama, só oferece coisas boas para aqueles que você ama. Então, não é que vocês são pessoas à parte da minha existência e eu estou oferecendo, falando qualquer coisa, assim, sem considerar a minha responsabilidade pelo que eu estou falando. Eu estou falando com pessoas que poderiam ser meus filhos ou minhas filhas, ou poderia ser meu filho ou minha filha, que são pessoas que me afetam diretamente se alguma coisa ruim acontecesse com eles. Não são meus filhos diretamente, mas são seres semelhantes a eles, que pensam, que sentem, que têm problemas, que lutam pela vida. Então, por que eu deveria ensinar uma coisa que prejudicaria vocês? Esses ensinamentos não te prejudicam. Ele te melhora, ele te purifica e ele te torna uma pessoa capaz de apreciar verdadeiramente a pessoa suprema e, inclusive, também amá-la. Literalmente. Não como uma ideia de amor, mas como uma experiência direta, orgânica, vivida ou experienciada diretamente do Anahata Chakra, que é o reservatório onde nós experimentamos amor. Ok? Essa é uma ciência. Muito bem. Perdão, tá? Eu vou interromper aqui, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. É, eu vou. Eu não falei hoje sobre o evento específico de Chaitanya Mahaprabhu,
Porque na minha consideração inicial aqui, os conhecimentos que fundamentam a sua evolução ou a sua maturidade na relação com a compreensão com a pessoa suprema me parece ser prioridade. Mas eu vou deixar indicações de vídeos e de aulas de outros Vaishnavas que falam sobre Chaitanya Mahaprabhu, o aparecimento dele, a missão dele, os motivos dele. Tá bem? Eu vou deixar aqui no grupo, tá? Até pediria que você, Brindavani, me ajudasse nisso, tá bom? Selecione alguns vídeos do Purushottam Swami, Chandramukha Swami, Srila Prabhupada, Vaishnavas que já fizeram isso de maneira muito competente, e eu fazer aqui seria apenas uma redundância, eu repetiria algo que já está muito bem elaborado por outros Vaishnavas. Então, eu estou aproveitando o meu tempo disponível com vocês para explorar os campos que nos permitiriam entender esses seres que são transcendentes e que nós chamamos de Deus. Tá bem? Muito bem. Então é isso, tá? Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.